Olá pessoal aqui do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor de teologia e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é membro do nosso canal, aí seja membro. Se você não deu o seu like, dê o seu like, participe. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema do liberalismo, movimento liberal teológico. Será que esse tema ele tem relevância para os nossos dias? Será um tema que traz algum tipo de importância? E no vídeo de hoje, então, eu quero esclarecer o que entendo como movimento liberal e esclarecer como isso pode ser importante para os nossos dias, para o nosso contexto, para o discurso da igreja contemporânea. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Há sempre uma tentação de trocar a teologia, a Bíblia, a revelação de Deus pela cultura, pela relevância, pela expansão, pelo crescimento, pela visibilidade. E me parece que essa tentação ela acontece em todas as culturas a partir da modernidade. Então, o movimento moderno, contexto moderno, é o contexto em que nós saímos do período medieval, conseguimos sair do período medieval, e aí o homem moderno ele está traumatizado, segundo o filósofo Rudolf Otto. O período medieval traz um trauma para este homem que chega até o período moderno absolutamente traumatizado com a religião, entendendo a religião medieval como uma religião mística, ultrapassada, como uma religião que não fazia sentido à razão, ao homem moderno, que não respondia às questões presentes ali no contexto da modernidade, como as guerras, como o intelecto, como o surgimento aí das metanarrativas. E enfim, essa tentação aconteceu e em função disso nasceu aquilo que chamamos de movimento liberal teológico, em nome da relevância, em nome do diálogo. E também esses líderes, esses teólogos que criaram esta hermenêutica, essa forma de interpretação da Bíblia, entendiam que a Bíblia era um livro ultrapassado, um livro antigo. Então veja o que foi o movimento teológico liberal, sem querer entrar aqui nas repercussões desse movimento, mas dizendo a você que há um princípio bom, um princípio ou a intenção boa de reinterpretar a Escritura para o seu contexto, para a sua época, para o seu tempo. E nós acabamos entrando tão radicalmente na teologia liberal, na teologia moderna, que a gente acabou discutindo o que é que vale a pena, se nós realmente devemos pregar a Bíblia ou pregar algo que seja aceitável ao homem moderno. Então, se deveríamos pregar a Escritura, que seria o movimento fundamentalista, ou se deveríamos pregar algo que fosse entendível, fosse possível, fosse aceitável ao homem moderno. Então, a teologia liberal migrou, de fato, por um caminho da relevância, que ela entendeu que ela precisava falar aquilo que o homem moderno estava disposto a crer, e não necessariamente aquilo que a Escritura afirmava. Entendemos então aí, para muitos teólogos liberais, um avanço nesta ideia fundamentalista, nessa hermenêutica fundamentalista, para uma segunda forma de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia a partir do contexto, a partir da realidade. Então temos aí o chamado ponto de partida da hermenêutica liberal, que não é a Bíblia, mas é o contexto histórico. E essa pressão por relevância, por expansão, por ser aceito, é uma tendência ou uma tentação que a igreja sofre em todas as suas eras, em todos os tempos. É a pressão para se adaptar à cultura. É a pressão para construir um discurso que seja aceito. Essa pressão pode ser política, pode ser cultural, pode ser social. Diversas fontes podem pressionar a igreja a transformar o seu discurso em algo mais palatável. Separei alguns pontos aqui para a gente entender essa discussão nos nossos dias atuais, e eu convido você a colocar abaixo aí a sua posição, como é que você está vendo
esta questão da teologia liberal nos nossos dias. Primeiro, eu coloquei aqui que a igreja não pode modificar o evangelho a fim de torná-lo aceitável ao homem moderno. Então, esta tendência à reinterpretação, à atualização, essa tentativa de fazer com que parte do texto seja considerado obsoleto, de fato é uma tentativa liberal. Ela quer simplesmente modificar a mensagem essencial do Evangelho. Nós não estamos falando aqui de uma contextualização. Nós estamos falando aqui de uma mudança, de uma transformação naquilo que a Escritura está dizendo, numa reinterpretação, numa modificação do conteúdo da Palavra de Deus. Então, um grande desafio para o nosso tempo é o que fazermos com a Bíblia, com a Escritura. O segundo ponto que eu coloquei aqui são palavras muito comuns nos nossos dias, mas que elas são tão repetidas que elas acabam se tornando corretas. Expressões como reinterpretar, reler ou atualizar não são necessariamente a ideia de contextualizar. Então, expressões muito comuns que de fato tentam não necessariamente contextualizar o evangelho, que é trabalhar a comunicação sem a transformação da essência, sem a modificação da mensagem. A igreja não modifica, ela contextualiza. Ela não atualiza, ela contextualiza o evangelho para o homem moderno. Terceiro ponto que eu anotei aqui é que o cristianismo, primeiro, ele é bíblico, depois ele é histórico. Duas características do cristianismo. Ele é bíblico. E por ser bíblico, a Bíblia é o fundamento doutrinal do cristianismo. E ele é histórico, porque ele perpassa toda a história e se mantém imutável, atualizável e contextualizado. A própria mensagem se contextualiza no contexto onde ela está. Somente a igreja tem o evangelho de Cristo para ser pregado. Só a igreja tem essa mensagem poderosa. E essa mensagem, ela é bíblica, e ela é apostólica, ela é histórica. E a igreja, então, não pode mudar esta essência a fim de comunicar melhor uma mensagem, porque ela perderá a própria mensagem. Um outro ponto que coloquei aqui é que a cultura não pode determinar o que a igreja deve pregar ou crer. A cultura não pode determinar a mensagem da igreja. O contexto, o ambiente sociopolítico não pode determinar a mensagem cristã. Então a mensagem de Cristo está muito acima de qualquer contexto, de qualquer ambiente, de qualquer cultura. Nós já discutimos isso com Timothy Keller, um livro importantíssimo deste autor, Timothy Keller, onde ele diz que o evangelho está acima da cultura. A igreja sofre hoje muitas pressões políticas, científicas, pressões que a gente percebe aí nas discussões das redes sociais, mas, de fato, a cultura não pode influenciar a mensagem da igreja. A essencial mensagem da igreja é a mesma, é a mensagem de Cristo Jesus. Agora, me diz aí você, abaixo aí, para a gente dialogar com o mundo, para a gente ter uma mensagem contextualizada, o que é que nós devemos fazer para preservar a fé cristã, para comunicar a fé cristã, sem perdermos a essência do Evangelho de Cristo? Até o próximo vídeo. Um forte abraço.